Bom dia, pessoal. Quarta-feira, vamos fazer mais um vídeo. Nós estamos na inspiração e agora nós vamos ler João. Nós vamos ler 3 do Evangelho de João. Aqui diz que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Então, vamos pegar o óculos aqui, com a ajuda de Deus, nós vamos ler e vamos decodificar o que está escrito. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Veja bem, vindo de Deus, é o que eu tenho dito, enviado da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não acreditastes, como acreditareis se vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha só, queridos irmãos, que coisa maravilhosa, espetacular, e coisas que temos que ter a mente bem afinada, sensibilidade a 1000 para compreender. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Olha bem, o unigênito Filho de Deus, ele fala do Filho do Homem, ele fala que o Filho do Homem está no céu. Então veja bem, naquele tempo, né? Agora eu creio que ele já está por aqui. E aqui diz assim: E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lembra que recém eu falei sobre, nesse vídeo aí de João 2, final de João 2, eu falei sobre, né, se eles tivessem compreendido as Escrituras lá naquele tempo de Jesus, eles iam entender quem era Jesus e iam entender quem é o Filho do Homem que Jesus tanto falou. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bom, vamos ler até aqui, né? O 3 de João, nós lemos do capítulo 1 até
o capítulo 21. Tá bom? Do versículo 21. Capítulo 3, João 3, do 1 ao 21. Tá? Então agora nós vamos, com a ajuda de Deus, queridos amigos, queridos irmãos, nós vamos derrubar os paradigmas. Nós vamos agora entrar em partes mais profundas. É como se nós estivéssemos indo na beira-mar, passo a passo, e nós estamos entrando em águas mais profundas para compreender a mente de Cristo, que é o que nos interessa. O que nos interessa é conhecer e entender a mente de Cristo. De nada vale ficar com a Bíblia debaixo do braço todo dia de manhã e ir lá mostrar para todo mundo que eu vou na igreja. Aleluia, glória, isso aqui, papá. Se eu não conhecer a mente de Cristo, se eu não conhecer Jesus, as coisas que ele falou se cumprirão e eu ficarei de fora. E também você ficará se você não compreender. Então trate de aborrecer a si mesmo, como ele nos ensina. Trate de se despir da velha veste e vista a veste branca, que é a lavada por Jesus, ou seja, absorva o conhecimento dele e de nada mais. E revolucione o seu interior. E vamos construir junto o reino de Deus sobre a face da terra. E vamos ler agora e codificar. Então nós sabemos que havia entre os judeus, entre os homens, um fariseu. O fariseu era uma comunidade farisaica. Tem os saduceus, os fariseus, tinha os essênios, tinham vários grupos judeus que eles tinham algumas divergências entre si, mas todos eram do mesmo povo, tinham o mesmo objetivo. E aqui diz assim, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi de noite com Jesus? Porque ele tinha toda uma bagagem, que é a tal da bagagem daquele que eu falei há pouco agora, que não entenderam as escrituras naquele tempo. Eles entenderam de um jeito, aquela visão toda religiosa, aquela visão toda político-religiosa, toda aquela coisa de glórias humanas, de postos, de títulos, de destaque, de sinédrio, disso, daquilo, tá? De influências, de famílias, disso, daquilo, pá. Toda aquela coisa que limita o ser humano de entrar na glória de Deus, estando mesmo aqui na terra ainda. Porque uma coisa é tu estar na terra e viver de forma terrena. Outra coisa é tu estar na terra, viver, cuidar das coisas do dia a dia, mas também saber que tu está no céu, a tua mente está lá em Deus, está lá em Cristo. Tu, quando chega a hora do pega para capar, o que tu prefere? Ter coragem de sustentar a palavra, a verdade, que é muito mais ampla e vem de Deus e é certa, ou tu tem vergonha das coisas de Deus porque tu quer manter um padrão social, uma postura social, e não quer te escandalizar. Então é isso, irmãos. Olha, o evangelho não é para pouco, não é para qualquer um. O evangelho do reino é para quem tem coragem. Então vamos ver. Ele foi de noite, porque com certeza não queria ser visto pelos companheiros dele, né? Porque ele estava naquela, ele estava vendo que Jesus, ele sabe, algo dentro dele dizia, cara, sabe, esse cara tá falando tudo a ver, ele tem coisa fundamental aí, mas ele tinha que manter um padrão. Ele tinha que, sabe, aquela coisa do padrão social, aquela coisa de, não, vão falar de mim, vão me tirar o sinédrio, vão me tirar isso ou aquilo, sabe? É isso, irmãos, que nós temos que passar por cima de tudo isso. E aqui diz assim. Este foi ter de noite com Jesus e disse, mestre, sabemos que tu é mestre vindo de Deus. Eles sabiam porque Jesus já tinha feito sinais e eles já estavam ali, aquele murmurinho ali já estava ali, né? Só um cara que vem de Deus, né? Para fazer o que ele fazia. Porque ninguém pode fazer tais sinais se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha que mistério. Nascer de novo? Ver o reino de Deus? Sabemos que o reino de Deus é o que vai acontecer na terra, que é o reino, que é o governo de Deus na terra. E sabemos que o reino dos céus é o que existe lá, é o que está lá, é onde hoje Yeshua governa, porque hoje Yeshua é o rei nos céus. Ele não foi rei aqui na terra, em Jerusalém, mas ele foi coroado rei nos céus, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele suportou, por tudo aquilo que ele anunciou, por tudo que ele aceitou passar.
Então, o reino dos céus é onde Jesus está hoje. O reino de Deus, nós somos inteligentes, é aquilo que Jesus falou, o reino de Deus sobre a terra, é um governo terreno, com base nos parâmetros do Supremo Criador do Universo. Então, quem não nascer de novo, como nascer de novo? Estava falando para ele, se tu continuar nessa tua ideia, né, de ter vergonha de vir falar comigo e vir só de noite, e não te colocar na minha presença e na presença dos teus companheiros, dando testemunho de mim, tu não vai nascer de novo. Tu não vai conhecer a verdade. O teu espírito vai continuar lá na velha obra, no velho homem, nas velhas doutrinas e nos velhos costumes humanos. Mas se tu me der uma chance, eu te farei nascer no espírito. A tua mente vai renascer. A tua mente vai aprender coisas espirituais. E tu vai entender o reino do céu, tu vai entender o que são os sinais, tu vai entender o porquê dos sinais, tu vai entender como são feitos os sinais, tu vai entender o que é o reino de Deus, Nicodemos. Mas tu tem que nascer de novo. Tu tem que nascer de novo da água e do Espírito. Tu tem que crer e batizar em mim. Tu tem que crer em mim e aceitar o batismo diante dos homens. Porque o batismo no judaísmo era um banho purificador. Mas o batismo dado por João era para revelar o Messias. E o batismo do fogo, que Jesus disse que o anjinho batizaria depois dele, este é a consciência do Espírito, é a conexão entre homem e céu. É o homem conhecedor do céu, entendendo a sua situação, entendendo-se como um ser humano encarnado e entendendo que se deve aplicar esses valores na terra em que ele vive e respira como um ser vivente. Isso é nascer de novo. Nascer de novo não é ir todo dia no domingo na igreja e pular e sapatear e dançar. Nascer de novo não é estudar quantos anos o evangelho para receber um título de pastor que nenhum homem é digno de ter. Nascer de novo não é fazer um show com fábulas e com fascínio para, no fim das contas, tirar o dinheiro do bolso dos fiéis, 10%, campanhas de R$1 milhão, campanhas de R$100, campanhas de R$1.000. Isso não é nascer de novo, isso é barganhar com Deus. Nascer de novo é o que Jesus está dizendo, é o que Yeshua está falando, e é o que falou para Nicodemos. Nicodemos, eu sei que teu coração balança por mim, mas tu ainda tem vergonha de mim, porque tu veio à noite falar comigo, te escondendo dos teus companheiros da sinagoga. Convém que tu nasça de novo, no entendimento, no espírito, e que tu caia nas águas do batismo, diante dos homens, que tu batize em meu nome, e em nome do Pai, e também em nome do Espírito Santo, porque batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo seria o quê? João batizou, revelando Jesus, mas ele veio enviado da parte do Pai. E quem batiza em nome de Jesus e em nome do Espírito Santo, ele tem que entender o Pai, ele tem que aceitar o Filho, e ele tem que proclamar o Messias, o ungido. Então, por isso, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque são 3 pessoas distintas com o mesmo propósito, que é fazer o reino de Deus prevalecer sobre a face da terra. E isso se dará por 1000 anos. Quando esse reino for proclamado, que em breve se dará isso, conta 1000 anos para frente de reino de Deus. Depois vai acontecer outras coisas, tá? E aqui vamos seguindo então. Então, na verdade, tu não vai, só tem que nascer de novo, Nicodemos. Ou seja, nós temos que nascer de novo. Nós temos que entender a mente de Jesus. Quem não nasce de novo não poderá ver o reino de Deus. Aqui está dizendo, Jesus respondeu e disse, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, quem não conhecer a mente de Cristo não poderá ver o reino de Deus. Ou seja, o reino vai estar na frente dele e ele vai dizer que é o reino do anticristo. Você está entendendo?
O reino de Deus, o seu ungido vai estar ali falando sobre o reino de Deus, falando sobre Yeshua, estabelecendo e proclamando e lutando para que o reino de Deus prevaleça na terra. E ele vai estar dizendo, esse é o anticristo. E vão querer combater o cara, porque não nasceu no Espírito. Não entendeu a mente de Jesus. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Ô Nicodemos, tu tem que me conhecer. Tu tem que nascer no Espírito. Tu tem que me conhecer a mim que vim do Pai. Para que você compreenda e conheça e veja o reino de Deus. Porque ninguém sabia quando é que ia vir o reino de Deus. Tanto que perguntaram para Jesus, quando é que vai ser esse dia? Jesus disse, olha, só eu, nem eu e nem os anjos do Pai sabem o dia. Somente o Pai sabe o dia. Então a gente sabe que depois que Jesus subiu para o céu, os que guardaram a mensagem e trataram de levar ela fidedignamente até o dia de hoje, eles viveram e morreram na esperança de ver o reino de Deus sobre a face da terra. E hoje cabe a nós que estamos aqui em sangue, carne e espírito, respirando, fazer com que essa mensagem não morra, fazer com que essa mensagem permaneça. Você entende? Fazer com que essa mensagem permaneça até o dia do reino de Deus. E aqui segue dizendo. Então Nicodemo disse, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha só a tamanha cegueira. Ele estava ali na frente do filho unigênito do Pai e estava ainda confuso de entendimento. Mas aí ele segue dizendo. Então Jesus lhe respondeu. Na verdade, eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele já vai, e Jesus já dá mais uma avançada no ensinamento dele. Porque Jesus, vendo que ele estava na ignorância, ele tinha que seguir ensinando. Ele falou um pouco de ver o reino de Deus, agora ele está falando de entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Uma coisa é tu ver, outra coisa é tu entrar. Então veja bem, antes Jesus disse, se tu não nascer de novo, ou se tu não me conhecer, tu não verás o reino de Deus. Mesmo que ele venha amanhã. Ele vai estar ali, o ungido está ali, o reino veio e tu está vendo, mas tu não está enxergando. Tu não verá. Outra coisa é entrar no reino de Deus. Ele já foi mais além com Nicodemos. Porque ele sabia que Nicodemos era um estudioso. Podia ser um cara que estudava, mas não entendia, mas ele tinha treinamento mental. E aí ele pega e diz, na verdade, ou seja assim, ó, te falei uma coisa, vou te falar mais outra coisa. Na verdade, olha, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que não aceitar a minha mensagem e não a compreendê-la, e portanto não crer e não batizar, dando testemunho contra os homens, daquilo que os homens fazem contra a mim, não entrará no reino. Para tu fazer parte do reino de Deus, aquilo que eu tinha dito antes no vídeo anterior, que um será deixado e outro será levado numa casa. Porque numa casa, sejam cinco familiares, uns vão continuar naquelas doutrinas e achar que a igreja é o canal, que aquelas doutrinas humanas, que dízimo, que pastor, que isso, aquilo, que aquilo ali é o caminho. E talvez um daqueles 5 entenda e nasça no Espírito, entenda a mente de Cristo, esse vai ser levado para entrar no reino e para governar na terra com Cristo por 1000 anos. Claro que o tempo de vida que ele tiver, né? Depois ele vai, os outros vão seguir e assim vai indo. Ele vai entrar. Os outros vão só, talvez nem vejam, porque vão ver o reino, não vão entrar e nem vão acreditar que é o reino de Deus na terra. Então, Jesus está batendo o tempo todo aqui o que é preciso para nós ver o reino de Deus e não só ver e ficar de fora, mas ver e entrar nele. Entrar no reino de Deus. Entrar! Preste bem atenção, irmão. Querido discípulo, seja discípulo de Jesus. Esqueça todo o velho homem que até hoje tu formou. Esqueça, nasça de novo. Nasce em Jesus.
Aceita a mensagem dele. Isso é o que importa. Os dias estão perto de chegar no fim desse sistema de coisas. E está perto do reino de Deus tomar face na terra, tomar a parte dele na face da terra. Você quer ficar de fora, meu querido? Não importa se você já deu R$1 milhão em dízimo. Isso não importa. Não importa se você se humilha pro teu pastor, que não é pastor verdadeiro, ele é mercenário. Não importa. Você pode ter feito tudo que humanamente se faça, tentando agradar a Deus. Se você não nascer de Jesus, do Espírito e da água, você não verá o reino de Deus. E o pior, meu querido, você não entrará no reino. Você será aquele que ficará de fora. Não te esquece dos bodes e dos cabritos. Não te esquece do bode e do cordeiro, e das ovelhas e dos cabritos. Não te esquece. Uns vão ser postos para um lado e outros vão ser postos para o outro. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Quem nasceu na carne, mas não entendeu a mente de Cristo, vai viver segundo a carne, meu amigo. É o que eu estou falando para você. Você vai achar que por dar dízimo você vai ter mérito. Você vai achar porque se submete a um homem que tem o título de pastor, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Não, você está atendendo a sua necessidade carnal. Carnal. Humanamente falando. Construindo templos e catedrais. Dízimos para catedrais enormes. Para templos enormes. Submetendo ao pastor lá. Meu pastor disse que eu tenho que fazer isso. Meu pastor... Mas o seu pastor é quem, afinal? O seu pastor é Yeshua? Ou seu pastor é o Malafaia? Ou seu pastor é o Valdemiro? Ou seu pastor é o fulano ou o ciclano? Quem é o seu pastor, meu amigo? Quem é o seu pastor verdadeiro? Está escrito no Evangelho de João 10. O seu pastor deverá ser Jesus. Eu não estou aqui como pessoa de pastor, nem apóstolo. Estou aqui como uma pessoa e me entendo como um pregador, como um discípulo do Mestre Jesus que tem a ordem de fazer discípulos em nome dele. É assim que eu me entendo aqui, irmãos. E eu não me coloco diferente de você em nada. Talvez em alguns pontos eu ainda esteja mais avançado e você ainda está avançando, mas eu estou junto contigo e tu estás junto comigo e queremos fazer parte do mesmo aprisco, onde o Jesus, onde Yeshua é o pastor. Desculpa eu estar um pouco assim, porque hoje eu estou na virtude. Passou um pouco da minha sinusite, agora eu vou aproveitar esse momento. Mas a gente não... É assim mesmo, meus queridos. Não se escandalize, é assim mesmo. Então diz assim. O que é nascido da carne, o que está na carne, vai dar dízimo, achando que está fazendo grande coisa. Vai estar se submetendo ao homem, o título de pastor, fazendo que está fazendo a coisa certa. Vai dar dinheiro para construir templos e catedrais, achando que está fazendo uma grande coisa. Tá? Vai se preocupar com vestes mais do que se preocupar com o corpo. Tá? Vai se preocupar mais com comida do que com o próprio espírito. Então, esse está na carne. Agora, quem está no espírito, quem está no mesmo espírito de Cristo, quem tem a mente de Cristo, que é o que nós devemos buscar ter, vai entender que dízimo não tem importância. Que catedrais, que o próprio templo de Salomão foi derrubado e Jesus passou largo desprezando, não deu nem bola. Que o alimento não é mais importante que o corpo, não é mais importante que o espírito, e nem a roupa mais do que o corpo. Você entendeu? Tem gente que vai numa igreja, numa congregação, e se tu não tiver naquela estirpe, tu não é nem chamado para dar testemunho. Tu não é nem chamado. Então, assim, são valores que nós vimos dentro desses templos humanos aí, dessas instituições humanas, que na verdade só está atrasando o reino de Deus sobre a terra. Só está atrasando. Tá? Até mesmo, se eles puderem, vão enganar até os escolhidos. Mas não vão poder enganar os escolhidos. Porque eu aceitei a minha missão. E eu já estou aqui falando contigo, falando com vocês. A minha parte eu já estou fazendo. Aceite a tua também. Aceite a tua também. Aborreça-te a ti mesmo. Aceite a mente de Cristo. Renasça no Espírito e seja mais um a fazer parte, a colaborar com o reino de Deus sobre a terra. A fazer com que esse reino venha, porque depende de nós também de que esse reino venha. Então aqui segue dizendo. Não te maravilhes de ter dito necessário vos renascer de novo?
O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que assim é, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que nasce do Espírito. Bom, nós sabemos que o símbolo do Espírito de Deus é o vento, é o fogo. Então aqui já está dando algumas nuances de que nós não saberemos de onde vai vir o Espírito. Nós sabemos que, né, Jesus, né, dizendo assim, ó, ele sopra onde ele quer. O Espírito de Deus sopra onde ele quer. Ele se revela onde ele quer. E é isso aí. Por isso que os judeus dizem que eles não sabem aonde vai vir, aonde vai se revelar esse ungido. Ele não sabe, porque esse ungido ele só vai ser chamado ungido porque o Espírito vai descer sobre ele. Mas, lembra que eu falei da minha teoria? A minha teoria diz o seguinte: a minha teoria diz que esse ungido vai nascer no Rio Grande do Sul. Vai nascer não. Dizem os estudiosos judeus, alguns judeus estudiosos, dizem que ele já está entre 40 e 50 anos. E eu acredito que ele será um gaúcho, que ele nascerá no Rio Grande do Sul, que ele está no Rio Grande do Sul, que ele se revelará no Rio Grande do Sul. Isso nós vamos ver mais adiante. E aqui diz assim, ó. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabe disso. É aquilo que eu havia falado antes. Eles eram mestres, tinham um título, mas eles não entendiam a Escritura. Porque não adianta tu ter conhecimento da letra. Se Deus não confirmar, não adianta nada. Lembra o que Jesus falou? A Bíblia diz assim, ó, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, se tu tiver a letra, mas não tiver a revelação dada por Deus, pelo Espírito, tu vai pegar aquela letra e vai distorcer, as pessoas vão acreditar. Bom, tem gente hoje aí que está dizendo que se tu não der dízimo para Deus, tu está roubando dele. E aí, eles usam a letra para dizer isso, mas eles não têm a revelação da verdade, por isso que eles dizem isso. Então, só um exemplo que eu estou dando. Você entendeu? Então Jesus já disse, ó, tu é mestre e não sabe disso, né? E na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Olha bem, irmãos, olha bem aqui o que está escrito aqui, ó. Na verdade eu te digo, nós dizemos o que sabemos. Por que Jesus diz o que sabia? Porque ele veio do Pai. Porque ele veio do Pai, ele veio do céu, ele é unigênito do Pai. E ele trouxe essa revelação àqueles que estavam perto dele, que também sabiam, embora alguns não guardaram, né? E ao longo do tempo foi se perdendo essa essência verdadeira da palavra do ensinamento. Né? Se não tivesse acontecido isso, não estaria esse monte de igreja falsa, essa Babilônia toda aí no mundo, aí, ó, atrasando o reino de Deus. E aqui segue dizendo... se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como irás acreditar se for falar de coisas celestiais? Né? Então, Jesus é cauteloso, ele tem que ver merecimento para poder tirar de Jesus valores, né, que estão ali com ele. Tem que merecer, tem que te esforçar. Bom, aparentemente, Nicodemos estava se esforçando, mesmo que tivesse com vergonha de vir à luz do dia, ele veio. Mesmo que de noite ele veio falar com Jesus, já é algum começo, né? E aqui diz, olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E aí, o que tu me diz agora? O que é que tu me diz agora, meu irmão? Olha o que Jesus está falando para Nicodemos. Olha o que Jesus está falando para Nicodemos. Jesus estava ali com Nicodemos. E ele diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Lembra que quando a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus que estava sobre a face das águas, ali era o Espírito. Tá? E aqui, ó, olha bem, olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu dos céus. O Filho do Homem que está no céu. Né? Então, naquele tempo, o Filho do Homem não estava aqui ainda. Não tinha nascido. É aquilo que eu tenho dito. Quem sabe, as coisas estão começando a se afunilar e as coisas estão começando a ser mais compreensíveis. O Filho do Homem que Jesus fala, há quem diga que esse que será ungido já está entre 40 e 50 anos. Mas naquele tempo, ele não tinha nascido ainda. Então olha só que coisa maravilhosa as coisas de Deus. Cada vez mais maravilhas.
né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lembra que eu digo, na minha interpretação, que eu digo que o Filho do Homem que Jesus fala aqui não é... Ele não está falando dele mesmo. Embora muitas igrejas pensem que esse que foi levantado é Jesus na cruz. Tá? Então veja bem. Para que todo aquele que nele crê na esperança não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque veja bem, irmãos. Deus fez a parte dele com os profetas. Jesus fez a parte dele encarnado em carne, sangue e osso. Esse Filho do Homem fará a parte dele guiado pelo Espírito Santo, que descerá sobre ele, que o tornará ungido. E quem entender esse Espírito Santo vai entrar no reino de Deus, e depois que passar o milênio, os que fizerem parte do reino de Deus e estiverem ali, eles vão herdar a vida eterna. Logo depois eles vão herdar a vida eterna. Você entendeu? Eles não... Depois de terminar o reino de Deus, para onde é que eles vão? Ficar aqui? Não. O reino é milenar. Eles vão ser levados para reinar eternamente com Cristo lá em cima. Eles vão reinar com Cristo para sempre lá. Entendeu? São coisas misteriosas que estão aqui sendo desvendadas. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Ou seja, se tu não crer no unigênito Filho de Deus, que é Jesus, tu não conhecerás o Filho do Homem que ele falou. Se tu não conhecer o Filho do Homem, tu não conhecerás o reino, não verás o reino e nem tampouco entrarás no reino de Deus. Lembra que o reino de Deus é a política do reino durante 1000 anos aqui na Terra. O reino dos céus é outra coisa. É o que está lá, onde Jesus reina hoje. Tá? Então, primeiro, não adianta, se tu não conhecer o Filho de Deus unigênito, inteiramente dele, tu não vai compreender sobre esse ungido agora. E se tu não compreender sobre esse ungido agora, tu não vai fazer parte do reino, tu não vai lutar pelo reino na terra, tu não vai lutar para tomar posse do reino, tu vai ficar de fora. Os que ficarão de fora não estarão eternamente lá em cima. Poderão estar eternamente em outro lugar, mas não lá com Jesus. Você está entendendo os mistérios que estão sendo revelados aqui? Tá? E aqui ele segue dizendo: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras